Não, você não está maluco, é vídeo sim de domingo! Bora falar sobre Liga dos Campeões. Na última sexta-feira, dia 15, foram sorteadas as quartas de final. E eu tenho que falar que todos os confrontos aí, os quatro, né, ficaram bem pareados. Diferente de alguns jogos aí que a gente viu nas oitavas de final, onde tinha um time muito forte contra um time teoricamente bem mais fraco. Já nas quartas de final, a gente não vê isso e, cara, esse sorteio tá bem interessante, tá? Só que antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não conhece o canal, caso você tenha caído de paraquedas, né? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo. Aqui sempre tem vídeos novos sobre notícias de futebol, sempre muita coisa desse esporte maravilhoso, e eu já te convido a se inscrever. E também não esquece de dar aquele like maroto, né? Quanto mais like, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante e acaba divulgando para quem ainda não conhece o canal. Eu tô pensando em começar a postar mais vídeos de domingo aqui, como esse daqui, por exemplo, né? Não seria um vídeo de notícias, mas sim falando sobre futebol. Se vocês acharem que é legal, coloca nos comentários aí, beleza? Ainda está em projeto, aí não tô garantindo nada que todo domingo vai ter vídeo. Bora então falar sobre as quartas de final. Os confrontos ficaram assim: Atlético de Madrid pega o Borussia, depois temos o Paris Saint-Germain enfrentando o Barcelona, Arsenal enfrentando a equipe do Bayern de Munique e o Real Madrid enfrentando o City. O chaveamento tá aparecendo aí na tela pra vocês. Não temos a possibilidade, por exemplo, de termos aí um City contra a Bayern de Munique, né, na final. Eles podem se enfrentar na semifinal, beleza? Lembrando aí que quem vai decidir as quartas de final em casa é o Borussia, o Barcelona, o Bayern de Munique e também o Manchester City. Vamos começar falando então pelo primeiro confronto, que é o Atlético de Madrid contra o Borussia. O Atlético, pra mim, me surpreendeu demais, né? Porque eu achava que a Internazionale, que tinha chego na última final, ia conseguir passar. Os caras estão jogando pra caraca nessa temporada, vem deitando no campeonato italiano, tinham conseguido vencer o primeiro jogo, né? O jogo de ida, e aí na volta lá no Metropolitano, eles perderam por 2-1, onde Lautaro, né, no último pênalti, mandou a bola lá pra estratosfera. Também teve outras duas penalidades que o Oblak pegou, então realmente não era para a Internazionale passar, mas o Atlético me surpreendeu porque, na minha opinião, a Inter é bem mais forte, tá? Só que o Atlético jogando em casa, meu amigo, é um clube bem complicado. O Borussia pegou o PSV nas oitavas, empatou o primeiro jogo na Holanda e depois venceu tranquilamente lá no Signal Iduna Park por 2-0. Jadon Sancho marcou gol, tá voltando a jogar bem e anima um pouco os torcedores do Borussia, né, que estavam com saudades do Sancho, estavam com saudades de ver o time jogando bem. Confronto difícil, mas na minha opinião o Atlético de Madrid tem uma leve vantagem em relação ao Borussia. Porém, como os alemães decidem em casa, né, vai saber. Eu queria muito que o Borussia realmente passasse, né, todo mundo sabe aí que eu torço pros alemães, gosto muito, tenho uma enorme identificação com eles, com Marco Reus e companhia, queria muito que o Borussia passasse, mas na minha opinião o Atlético tá um pouquinho superior, beleza? No outro confronto temos o Paris Saint-Germain contra o Barcelona, mais uma vez se encontrando em mata-mata da Liga dos Campeões. Dois times que não entraram aí na competição como favoritos, mas estão melhorando com o passar do tempo. O Paris Saint-Germain passou tranquilamente pelas oitavas, o Barcelona teve dificuldade na Itália, né, ficou em 1-1 contra o Napoli, mas na volta lá no Camp Nou venceu tranquilamente e chega no momento bem estabilizado. Então o Xavi tá conseguindo dar um jeito na equipe, tá conseguindo deixar um pouco mais estável, né, o futebol dos 11, e aí eles chegam fortes para essas quartas de final. Não considero o Barcelona um time aí candidato ao título, eu acho que ele tá bem aquém ainda do Real Madrid, por exemplo, ou do Manchester City, mas futebol é uma loucura, tá? Tudo bem se você discorda de mim, tudo bem se você concorda, a gente tá aqui pra bater um papo, caso você ache o Barcelona o grande favorito a levar esse título da Champions. Mas voltando a falar sobre o confronto, né, temos que lembrar que lá no Paris Saint-Germain, eles vêm dominando a Ligue 1, só que isso daí, ó, ninguém não tá nem aí, porque o Paris Saint-Germain, com toda a grana que tem, se não dominasse a Ligue 1, ia ser um fracasso total, né? Não fez mais do que sua obrigação. O grande sonho deles é vencer a Champions, e o Mbappé falou que no
no seu último ano do Paris Saint-Germain, que é esse, né? Ele quer ganhar esse título pela equipe de Paris. Então, motivado, o moleque tá. Porém, o Luiz Henrique não tem utilizado ele tanto quanto o Mbappé queria, né? Já que o Mbappé falou que vai embora, o Luiz Henrique tá tentando fazer a equipe acostumar a jogar sem o atacante. Porém, na semifinal, Mbappé deve ser titular absoluto, jogar totalmente a partida aí, os 90 minutos, tanto lá na França quanto também lá na Espanha, beleza? Lembrando que o Barça decide na Espanha. Então, se conseguir um bom placar contra o Paris Saint-Germain lá no Parque dos Príncipes, aí fica mais tranquilo no jogo de volta. No outro jogo, temos Arsenal contra Bayern de Munique. O Arsenal passou o sufoco com o Porto. Primeiro jogo perdeu por 1 a 0. O Sérgio Conceição, né, conseguiu anular o Bukayo Saka, conseguiu anular o Gabriel Martinelli. Mas depois, lá na Inglaterra, o Arsenal jogou um pouco melhor, conseguiu vencer por 1 a 0. Gol aí do Leandro Trossard, levou o jogo para as penalidades, aonde os Gunners venceram, né? E do lado do Porto, justamente 2 brasileiros convocados para a seleção, né, por Dorival, perderam os pênaltis, o Wendel e também o Galeno. O Arsenal passou dificuldades sim com a equipe do Porto e o Bayern de Munique com certeza vai dar muito mais trabalho. Vem tranquilo, vem tranquilo. Todo mundo sabe aí que o Bayern tem mínima chance de vencer o título da Bundesliga. O Bayer Leverkusen tá invicto, tá disparado, se eu não me engano são 10 pontos na frente, pelo menos no momento que eu tô gravando o vídeo. Então o Bayern já sabe que a chance de levantar um troféu lá na Bundesliga é praticamente mínima. Porém, isso daí pode acabar virando um combustível para eles lá na Liga dos Campeões, já que teoricamente poderia ser o único título dessa temporada em que eles venceriam, já que na Copa da Alemanha o Bayern de Munique também está totalmente eliminado. Então eu acho que eles vão dar muito trabalho, o time do Arteta vai ter que fazer o trabalho de casa no jogo de ida, porque a volta é lá na Allianz Arena. Pra mim, desse confronto aqui, o Bayern de Munique larga um pouquinho na frente, tá? Apesar de que o Arsenal vive uma melhor fase, né? Lá na Premier League, briga pelo título e, como eu falei pra vocês, o Bayern de Munique praticamente já disse adeus à Bundesliga. E no último confronto, temos Real Madrid contra City. Se encontraram no mata-mata de 2022, de 2023 e agora novamente em 2024. No começo da Liga dos Campeões, todo mundo falava aí que o Real e o City eram os grandes favoritos a fazer a grande final lá em Wembley. Porém, não tem mais essa possibilidade, eles se encontram agora nas quartas de final. Jogo de volta lá no Etihad Stadium e a gente sabe como o City é forte na casa deles. Na temporada passada, né, quando eles encontraram o Real Madrid na semifinal, lá no Etihad, eles meteram 4 a 0, dominaram por completo o time do Carlo Ancelotti. Primeiro jogo acontece na casa do Real, jogo de volta na casa do City. Pra mim, desses daqui é o confronto mais pareado, 2 dos times mais fortes aí da Liga dos Campeões, só que, na minha opinião, o City vai passar pelo Real Madrid, tá? Pensando aí em termos de final, né, temos várias possibilidades bem interessantes. Podemos ter aí o Borussia reeditando aquela final épica contra o Bayern de Munique. Também temos a possibilidade aí de outra reedição de final, né? Barcelona encontrando a equipe do Arsenal. Podemos ter final espanhola entre os gigantes, Barcelona e Real Madrid. Podemos ter final justamente de Madrid, né? Atlético contra o Real. Podemos ter outra reedição de final que já vimos, né? O Atlético de Madrid contra o Bayern de Munique. Opções não faltam para uma final muito boa. As quartas de final começam agora no dia 9 de abril e vamos ver quem é que vai passar de cada um desses confrontos, tá? Eu vou colocar aqui as minhas previsões. Eu quero que você coloque as suas aí nos comentários, beleza? Pra mim, entre Atlético de Madrid e Borussia, quem passa é o Atlético. Entre Paris Saint-Germain e Barcelona, quem passa é o Barça. Entre Arsenal e Bayern de Munique, pra mim quem passa é a equipe do Bayern de Munique. E no último confronto, Real Madrid contra City, quem passa é o Manchester City. E aí na final, né, eu acho que vai dar City contra a equipe do Barcelona. Essa daqui é a minha previsão, vamos ver se eu vou acertar alguma coisa. Lembrando que é o que eu acho que vai passar, tá? Se fosse realmente com o coração, pra mim o Borussia passava, o Arsenal também passava tranquilamente. Vamos ver o que é que vai acontecer, quero saber a sua opinião. Como eu falei pra você, você não tem que concordar comigo, a gente tá batendo um papo sobre futebol e uma das melhores coisas que tem realmente é quando discorda, né? Tem opiniões diferentes e bate um papo, troca muita ideia, porque é muito legal
legal conversar sobre futebol. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Comenta aí as suas previsões, quem que você acha que vai passar de cada confronto e quem que é o grande favorito a ser campeão. Pra mim, o maior favorito daqui é o City. Eu acho que tem muita chance deles levarem o bicampeonato da Champions. Comenta aí o que é que você pensa. Eu sou o Todd, esse daqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.